Vamos para o fechamento do mercado de hoje. Temos informações da Klabin, papel e celulose, que elevou os preços de celulose. Vamos entender esse reajuste aqui, tá? Que ele faz preço nos dividendos. Os dividendos da Klabin, ela olha pelo EBITDA ajustado, um alvo de 15 a 25%. E com esse aumento aqui na celulose, a gente tem que olhar para esses números, projetar o futuro, porque aquele investidor não é aquele que fica dividindo cotação por indicador, e sim aquele que projeta o futuro. E para isso, eu já trouxe aqui para vocês, ó. Trouxe aqui, se caso o preço aqui do Craftline aumentar $30 por tonelada, isso gera um impacto de 65 milhões aqui no EBITDA da companhia, tá bom? Então também vamos ver se a Klabin está crescendo, também vamos ver qual que é o retorno sobre o capital investido que ela trouxe nos últimos anos. Vamos falar sobre o banco de investimento JP Morgan Chase, que levou os preços aqui alvo de Klabin. Vamos ver se vale a pena aí a gente estar se posicionando. Olhar para a Klabin, o papel KLBN11, entender, falar do KLBN4, falar do KLBN3, qual que é a diferença de um para o outro, porque a gente só cresce se a gente dá um passo para trás, porque sempre está entrando novos investidores aqui para assistir os vídeos, tá bom? E também temos, pessoal, a Ana deixou aqui, Silas, fala um pouco da Exetec Trisul, trouxe aqui a ação da Exetec, vou falar um pouco no final deste vídeo, tá bom, Ana? Deixe aí seu like se você é raiz aqui no canal. Também temos aqui a Mari, por que está caindo as ações da Caixa Seguridade? Só fica no vermelho. Agora estou com medo de investir mais. Então vamos falar um pouquinho também de Caixa Seguridade aqui no final para tranquilizar aí os investidores. Obviamente, tranquilizar com o que eu estou fazendo, né, pessoal? Porque eu não posso me responsabilizar por perdas aí na Bolsa de Valores. E sim, eu posso falar o que eu estou fazendo, o que eu estou olhando, e eu estou olhando para os juros, estou olhando para os financiamentos imobiliários, estou olhando para um crescimento aqui de prêmios e os sinistros caindo, que vai gerar aí mais dividendos para a gente. Também teve aí uma pergunta que foi no último vídeo perguntando se a Quanti Fury tinha REITs, que são os fundos imobiliários americanos, o Real Estate. Pessoal, não tem ainda. Ela tem aqui, ó, para negociar 1.800 ações, 48 pares de criptos, 46 ETFs, 25 pares de moedas. Você pode negociar futuros de matérias-primas, você pode entrar vendido em ouro, entrar comprando ouro, fazer o que você quiser. O índices futuros também. Então, tudo isso a Quanti Fury oferece gratuitamente, sem taxa. Porém, você tem que olhar, ó, 44% das contas perde dinheiro, porque não sabe negociar contratos por diferença. Se inscreva aqui com o meu link, tá? Na descrição, você ganha de 3 a 250 dólares aí, caso você tiver sorte. Eu só ganho só de 3 dólares, nunca ganhei de mais que de 3 dólares, não. Mas é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixe o seu like e assista todos os vídeos, tá bom? Então vamos lá. A Klabin, ela imitou o rival, que é a Suzano, perto aqui de casa, eu sou de Mogi das Cruzes, então pensa numa empresa gigante, a Suzano. Gigante, você passa lá dos dois lados da pista ali, tem madeira, tem muita madeira que eles trazem do interior ali das florestas deles. Pensa numa Suzano gigante. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais sobre Klabin, porque eu invisto em Klabin por causa da política de dividendos. Ela imitou aqui a rival e elevou os preços de celulose a partir aqui de setembro. Vamos entender esse reajuste. Então, ó, a Klabin informou no dia 21 que acompanhará os recentes anúncios de aumento de preço para celulose de fibra curta na China, assim como na Europa e nas Américas. Para a China, o aumento será de 20 dólares por tonelada na base, enquanto para a Europa e América o reajuste será de 50, acima daquele slide que eu mostrei, hein? Então, 20 aqui para a China e 50 dólares por tonelada para aqui o mercado da Europa e Américas. Os novos preços passam a valer para as vendas de setembro de 2023, então vai impactar o quarto trimestre em diante. Em junho, a Suzano elevou o preço da celulose fibra curta em 30 dólares a tonelada para todos os mercados asiáticos. Então, por isso você tem que investir em boas empresas, porque elas vão lá e aumenta ali o preço, porque elas sabem que as pessoas precisam comprar dela. Então, não tem outra pessoa, só tem ela ali como gigante para suprir aquele mercado. Então, ó, a produtora de papel e celulose afirmou que o reajuste se deve a um processo de formação de estoques por clientes tradicionais no mercado chinês, bem como a demanda de produtores integrados de papel
e celulose, que miram reduzir as taxas de fabricação. Agora, com essa notícia, o investidor ele tem que pensar o quê? Quanto que a Klabin vai pagar dividendos? Sim, mas sempre projetar o futuro. Se ela aumentou $20 para o chinês, $50 para os outros, a gente tem um incremento de receita entrando a mais, que vai impactar onde? Diretamente aqui no EBITDA ajustado. Então você pode, assim, projetar, olhar para a celulose, 334 aqui, milhões de toneladas aqui, e ver que ela fez esse aumento e projetar. E se ela começar a vender mais 20 aqui de toneladas, mais 30, mais 40, quanto que vai gerar aqui? E vai gerar na ponta final também. Então, a gente está falando dos dividendos aqui da Klabin, que possivelmente aumentarão, em um ciclo onde também a celulose aumentará, porque agora está diminuindo. Ó. Não adianta aumentar o preço e continuar diminuindo. Porque 424 milhões de toneladas aqui, 373 e 334, então vem caindo, comparado tri contra tri, caiu 10%. E a receita cai também, porque é feito aí uma commodity de celulose. Agora a gente vê aqui os seus impactos, quando ela está falando do Kraftline aqui, que é feito também de celulose, a gente vê que uma variação de 30% a mais aqui, dólares aí em toneladas, daria um impacto aqui na geração de 65 milhões aqui de reais, tá? Então, só $30 aí por tonelada traria aqui 65 milhões de reais. Então, com certeza, os dividendos tendem a aumentar. E quando a gente olha o crescimento aqui desde 2010 da Klabin, quanto que ela vem trazendo aí de crescimento composto anualmente, a gente vê aqui o crescimento resiliente aqui da geração de caixa. A gente vê que desde 2010 a 2022 vem aumentando. E quando a gente olha aqui para 2010, o câmbio, aqui o dólar estava 1,80, depois 2016, 3,50, 2022, 5,10, tá bom? Então a gente vê tudo isso que vem aumentando. E aí a gente olha também para quanto ela trouxe de retorno aí para os acionistas sobre o capital investido. Então, de 2010 a 2014 ela trouxe 8% de retorno. Após isso, 11% no período de 15 a 19, pegou aquele período bem feio ali de 2015, e agora 2020 a 23, 18%, um ROIC médio aí, um retorno sobre o capital investido médio aí de 18%. É muito bom isso, eu gosto. Agora, quando a gente está falando do banco de investimento aqui, o JP Morgan Chase, ele elevou os preços aqui, o preço-alvo de Suzano e de Klabin. Mas no que me interessa é Klabin pela política de dividendos, por ela distribuir dividendos, e a Suzano só ficar falando que vai distribuir, e o preço dela é muito alto e não distribui quase nada. Então, o banco de investimento aqui, ele soltou que saiu de 21 para 24, aqui o valor de Klabin, o preço-alvo. E nesse momento, Klabin fechou aqui a R$ 22,47, o pacote de units. Então, tem ainda uma gordurinha até 24, até onde eles acreditam que vai. Então, mais ou menos até aqui, até essa área. Tá bom? Então, Silas, qual que é o ponto de entrada que você entraria se você fosse comprar as ações da Klabin? Pessoal, meu preço aqui em Klabin, aqui, seria para entrar mais ou menos Klabin 11 abaixo dos 22, ali os 21,50, aqui nessa baguncinha aqui, tá? Então esse alvo seria, eu ficaria confortável em entrar nas ações da Klabin, tá bom? Então quando a gente está falando KLBN 11, a gente está falando de um pacote com KLBN 4 e com KLBN 3. Então nesse pacote você tem 4 preferenciais e uma ordinária das ações da Klabin, tá? Então é importante a gente entender isso. Qual você tem na sua carteira, Silas? KLBN4. Eu tenho a KLBN4. Então vamos continuar os nossos comentários aqui. Então vamos lá, pessoal. A Ana pediu para mim trazer aqui, sobre a Exetec. Ela é uma construtora, uma incorporadora. A gente vê que a sua ação está disparando aqui, de R$12 foi até ali 91%, praticamente 100% de retorno. E aí a gente tem que entender alguns fatores. Que o valor da ação é a capacidade dela gerar fluxo de caixa no futuro. E entender que nesse momento pode ter alguma coisa dentro da empresa, algum empreendimento ficando pronto, ou dando sinais que vai trazer muita geração de caixa. Por isso, a cotação está disparando. Mas vamos entender aqui, olhando para o passado, se valeria a pena a gente se posicionar, tá bom? Aqui. Então vamos entender.
Tem uma liquidez boa de 50 milhões, 100% de tag along contra proteção, um PL um pouco esticado, mas é porque está no setor de construção. Eu já trouxe aqui até para termos comparativos, para a gente entender como que está o setor, tá bom? Então o PL médio aqui do setor, como a gente pode ver, ó, 5, menos 2 aqui, prejuízo também. Então um PL médio seria agora 5, 7, um PL médio. E ela está aqui com um PL de 20. Então está com um preço sobre lucro muito acima, ou o mercado está esperando que venha um retorno muito forte aqui da EZTEC. O valor patrimonial por ação, 20,71. Então ela tem um valor patrimonial alto, ela deve ter muitos ativos aqui como valor patrimonial. Então a gente vê também que a sua geração de caixa pela margem aqui ela faz 18%, uma margem líquida de 23%, então tem algo aqui que pode ser não recorrente. Mas quando a gente está olhando para a margem EBITDA, a gente está falando de R$100 em receita, ela traz 18 antes de pagar os impostos. Um ROI pequeno de 5,56. Então, quando a gente olha, a gente está tendo uma taxa Selic acima de 13, para investir em algo de 5 fica meio complicado, né? Então é complicado opinar aqui nesse comentário aqui da EZTEC, pessoal. Porque quando você olha para isso, eu não colocaria meu capital para trabalhar em um ROI de 5%, só se for para crescimento, para uma aposta. E nesse momento já subiu 100%. Será que vai subir mais 100%? Será que vai para R$40 essa ação aqui? Vamos olhar nos últimos 5 anos. Ela bateu aqui, ó, R$54 aqui antes da pandemia. Só que agora a gente tem ainda um cenário desafiador, tá? E a gente tem que entender também que a taxa básica de juros caindo melhora, que aumenta os financiamentos e ajuda aí as incorporadoras a venderem mais. Na política de dividendos, ela paga aqui praticamente uma vez por ano, ó. Então ela vem pagando 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nos últimos 6 anos, ela pagou uma vez dividendos por ano. A gente pode entender isso. Ela fez também algumas bonificações aqui para os seus acionistas e a gente vê que quanto ela traz aqui de dividendos para os investidores e se o lucro está crescendo. Então, ó, desde quando teve aqui a pandemia, a gente cresceu um pouquinho o lucro, recuou em 2022 e agora em 2023 acima aqui de 100 milhões. Mas só que 2018, 2019, 2020, 2021, possivelmente se não tivesse a pandemia, 2022 e 2023. O que impactou o resultado? Selic subiu, parou aqui de construir, porque tudo ficou muito caro, os custos. A gente tem que entender que quem construiu aqui em 2022, igual eu construí em 2022 aqui, uma parte em casa para a gente gravar. E estava muito caro as coisas. Então, do mesmo jeito que eu senti isso, eles também sentiram, e pode ser isso. É uma das formas de você analisar e ver se faz sentido. Ah, Silas, como eu sei que pode ser isso? Aqui mesmo no site vai ter ali o indicador para ver o custo. Vamos ver se eles disponibilizaram aqui. Aqui, ó. Então a gente vê o custo, ó. Em 2019 ela estava ali com uma receita de 800 para um custo de 400. Ali uma receita de 900 para um custo de 500. Ali uma receita de 900 para um custo ali de 500. E aqui uma receita de 1,1 para um custo de 700. Então aumentou bem aí, a gente pode entender isso, porque a variação de um para o outro foi 100 milhões e o custo saiu de 500 para 700, 200 milhões aí de variação por causa dos custos que aumentaram. Isso é uma das formas a gente analisar, pessoal, olhar aqui, entender. Nesse momento subindo 3,28% aqui nesse fechamento da bolsa. E olhando para os seus pares aqui, a gente vê aqui em primeiro lugar a JHSF3, tá? Em primeiro lugar, ela tá mais descontada aqui na parte de dividendo, na parte do PL, na parte aqui do margem EBITDA, da margem líquida, também aqui no retorno que traz. Só que a EZTEC não fica para trás, ela fica em segundo lugar contra a que está em primeiro lugar, aqui com aqui uma medalha de ouro na liquidez corrente, então tem bastante liquidez, e também aqui na parte do crescimento de lucro composto, mas está negativo, porque as outras não têm. Então, é porque foi a menos pior, porque a JHSF foi melhor mesmo. Então, a gente pode entender isso. Agora, Silas, dividendo, não é para dividendo. Preço sobre lucro, esticado, mas é por causa do setor, mas só que a concorrente aqui está com PL mais baixo. O preço sobre valor patrimonial, 1,13, a concorrente está abaixo. As margens, fazendo uma margem até que legal, 18%.
A gente vê também dívida líquida sobre EBITDA aí, negativa, então não está alavancada, é um ponto muito positivo, que pode até dar 2 pontos para ela por causa disso. O ROI de 5% precisa melhorar. E assim por diante a gente pode entender aqui a EZTEC, tá? Então, ela rompeu aqui esse valor de 21,80. Interessante a gente falar sobre isso nos próximos vídeos também. E agora a gente vai falar com a Mari aqui. Mari, ela colocou, Silas, por que está caindo as ações da Caixa Seguridade? Só fica no vermelho, agora estou com medo de investir mais. Mari, você está no lugar certo, não fique com medo. Eu também tive muito medo aí no início da minha trajetória na Bolsa de Valores, na época também que a Bolsa despencou, tivemos 3, 4 circuit break, aí eu lembro disso até hoje e eu ficava muito assustado, mas só que a gente tem que investir em bons ativos, geradores de renda, para aí fazer uma carteira previdenciária no longo prazo. Eu tenho as ações da Caixa Seguridade, vou trazer aqui alguns indicadores que eu acho que ela está descontada, tá? Então não tem como eu afirmar e ter certeza, mas eu estou investindo e colocando o meu dinheiro aqui nela. Então, primeiramente, eu estou olhando aqui, ó, isso aqui abriu, é anúncio para tudo quanto é lugar. Então vamos de novo. Então, ó, os juros baixos e a capacidade de compra aumentam demanda por financiamentos imobiliários. Então, os juros caindo é muito positivo aqui, mesmo a gente achando, mas juros não é bom para seguradoras, mas no caso da Caixa de Seguridade, o impacto aqui é só 50 milhões aí a cada trimestre, vem aqui de juros aqui para ela, para o seu balanço, a gente vê uns juros caindo e eu mesmo vou querer financiar um terreno, e aí eu vou ter que pagar taxas, vou ter que pagar seguros, e isso é obrigatório na Caixa. Então a gente precisa entender isso, entender que ela desfez parcerias que tiravam muito dinheiro dela e agora ela está com uma gordurinha a mais para queimar. Uma ação previdenciária que está no setor de seguros residenciais aí, muito importante, porque quando você compra, você vai ter que sair com o seu seguro de lá. Negociando a um PL abaixo ali da média, a média é 12 geralmente, é um preço sobre lucro, indicando um desconto, um valor patrimonial na média de 2,6, 2 ponto alguma coisa, um ROI de 50%, como ela trouxe aí nos últimos anos, e um dividendo muito atrativo de 8,24%, e a gente já pode esperar os próximos dividendos da Caixa Seguridade para agora, para novembro, tá? Então, geralmente ela anuncia ali a Datacom dia 3 de novembro, e a gente já tem aí o valor praticamente, 51 a 52 centavos, que ela vai anunciar em novembro agora de 2023. Antes que chegue as perguntas, Silas, mas como que receber esses dividendos aí de 2023, de novembro? Pessoal, ela vai anunciar a Datacom ainda, então ainda dá muito tempo aqui. Então, se ela anunciar para o dia 3 de novembro, você tem que dormir no dia 3 de novembro com as ações da Caixa CE para receber os dividendos. Isso a gente está projetando o futuro, tá bom? Então, Mari, não precisa ficar desesperado, as ações aí estão aí, pode ser que você esteja olhando para os últimos 30 dias, que as ações você deve ter pegado a 10,89, e aí você ficou assustado aqui, caiu 4%, mas eu olharia e buscaria um alvo ainda maior. Peguei, comprei topo, não tem problema, mas só que agora você tem que comprar um pouco mais abaixo para diminuir seu preço médio. Eu compraria abaixo dos 10 e dobraria a minha posição ali perto dos 9, 9,10, 9,20, 9,30, tá bom? Então, esses são os meus pontos pessoais aqui para a Caixa Seguridade, tá bom, pessoal? Então, me deixe aqui nos comentários o que você quer que eu traga aqui. Manda seus comentários aí, porque eu estarei respondendo um por um. Então, ainda tem mais comentários para me trazer, hein? E já me deixa aí se você tem alguma dessas ações. Se você tem Klabin, se você tem Caixa Seguridade ou se você está de olho na EZTEC, tá? Então vamos para cima, pessoal, ganhar dinheiro juntos. Fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.